Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele fala sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, e ele começa a falar sobre o interesse que ele tinha em levar adiante a proclamação do Evangelho, ou o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. E ele começa a falar sobre a estratégia que ele possuía para que ele ganhasse aqueles em que ele chegava. Ele diz algo interessante. Ele começa dizendo: se eu anuncio o Evangelho, ou se eu sou um evangelista, eu não tenho que me gloriar disto, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ele diz: esta é a minha obrigação como cristão. Ser cristão, já defini esta palavra aqui inúmeras vezes, que ser cristão é ter o caráter de Cristo, é assemelhar-se a Cristo naquilo que ele fazia. Entende-se que a vida de Cristo, ainda que o ministério muito curto dele, ele tenha vivido, ou ele tenha experimentado, durante esses 3 anos do seu ministério, uma vívida evangelização. Na essência, ele viveu por conta disso. Se você observa a história de Jesus, nós vamos descobrir poucas coisas sobre o período em que Jesus Cristo é criado, ou ele chega até os 30 anos. Pouco se sabe. Sabe-se que um dia a mãe e o pai de Jesus chegam em um lugar procurando abrigo, porque ela estava grávida e a ponto de dar à luz. Então nasce o menino Jesus. Depois some do cenário histórico esse moço, e aparece aos 12 anos de idade, pregando para uma série de rabinos, uma série de mestres, que ficavam atônitos e assustados com o que este menino, este adolescente, tinha de conhecimento da parte de Deus. Depois some novamente e aparece aos 30 anos de idade, no Jordão, para ser batizado. Então percebe-se que nós sabemos muito pouco sobre este evangelista Jesus. Mas durante os seus 3 anos de ministério, esses 3 anos são vividos intensamente por conta da pregação do Evangelho, ou do evangelismo. Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que ele teve uma vida de evangelismo intensa. Jesus evangelizava até mesmo quando ele estava descansando. Jesus, a Bíblia diz que em alguns momentos ele tirava para descansar, porque ele era ser humano igual eu e você. Amém? Jesus era ser humano igual eu e você. Ele não vivia 24 horas como um Deus. Ele era 100% divino naquilo que ele recebia do Pai, mas era 100% humano vivendo aqui na terra. Então tinha momentos que ele tirava para recostar, para descansar. Mas a Bíblia Sagrada diz que mesmo nesses momentos, alguém descobria que Jesus estava por ali, e iam ao encontro dele, e ele curava, e ele falava, e ele ensinava. Essa foi a vida de evangelismo de Jesus. Você está entendendo o que é evangelizar? Antes de nós entrarmos no contexto da evangelização, nessa pós-modernidade, eu quero que você entenda comigo o que é evangelizar. Amém? Então, Paulo é um desses evangelistas. Jesus evangeliza durante seus 3 anos de ministério. Paulo depois tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco, e se torna um ávido evangelista também. Toda a sua vida, todo o ministério de Paulo é evangelizar, é falar do evangelho de Cristo. Pastor, como é que eu evangelizo? Eu preciso tirar 1 hora para sair pela rua aí. Não, a sua vida
prática é uma vida de evangelismo. Você vai aprender agora em pouco aqui, que eu vou fazer uma pergunta interessantíssima para você em nome de Jesus. A sua vida é uma vida de evangelismo. Você evangeliza na escola onde você estuda, você evangeliza no seu seio do trabalho, você evangeliza na sua família, você evangeliza para os seus vizinhos. Você é um evangelista nato, eu e você. Você quer saber como é que eu descobri isso? Mateus, quando Jesus Cristo, no final da sua carreira ministerial, já havia morrido na cruz, ele volta, lá em Marcos capítulo 16 também, observa-se que em todo final dos evangelhos, Jesus passa essa lição prática para a igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu e você somos chamados para isso. Existe a chamada coletiva, é esta chamada aqui. Todos nós fomos chamados para ganhar almas, todos nós. Por isso que eu sempre digo aquela frase aqui: quem gera ovelha não é pastor, pastor pastoreia, cuida. Quem gera ovelha é ovelha. Então nós fomos chamados para gerarmos vidas para o evangelho. Isso é evangelizar. Paulo então começa o seu ministério e toda a sua vida prática é para o evangelismo. Observa-se que um dia Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo é Cristo que vive em mim. Está dizendo, até um tempo atrás eu vivia para mim, agora não. Daqui em diante é Cristo que vive na minha vida, ou seja, eu estou na direção dele, eu vivo para ele, eu vivo por ele. Amém? Então isso é evangelização. E Paulo está dizendo assim, olha o que ele diz aqui: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar disso, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Aí ele continua dizendo lá no versículo 23: eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então o evangelho não é apenas anúncio verbal, evangelho é anúncio prático. Quando Paulo diz assim: se eu faço isso aqui é muito forte, irmão, eu faço por causa do evangelho. Por quê? Porque para que eu seja também participante dele. Ser participante dele é viver intensamente ele. Você está entendendo o que é evangelização? Diga para quem está pertinho de você aí: você é um evangelista? Amém? Balança a cabeça só para me saber se tem evangelista aqui. Então vamos dar a introdução a essa lição nesta noite em nome de Jesus Cristo. É para a palavra introdutória aí. Próxima. Eu quero fazer essa leitura nessa introdução. Diz assim, acompanhe-me por favor. Na denominada época moderna, de um modo geral, havia confiança ilimitada na razão. Época moderna, eu disse que foi de 1989 para trás, amém? Do século XVI, melhor dizendo, do ano de 1600 aproximadamente, até os anos de 1989, com a queda do Muro de Berlim, que aí inicia então a pós-modernidade. Essa é a era da modernidade. Olhe bem, na denominada época moderna, de um modo geral, havia confiança ilimitada na razão e em sua capacidade em alcançar a verdade absoluta e objetiva, trazendo consigo a ideia de progresso inevitável da humanidade, sobretudo através da ciência. Hoje em dia, essa cosmovisão, nós aprendemos a semana passada o que é cosmovisão, amém? Você lembra o que é uma cosmovisão? Me ajuda aí. Meu Deus, ninguém anota, O que é uma cosmovisão? Nós definimos o termo aqui. Como é que é? Uma concepção do mundo, de uma cultura, amém? Então essa cosmovisão, essa concepção do mundo foi rejeitada, e as pessoas passaram um relativismo epistemológico e ético quase total. O ser humano, na sua essência, mudou
toda a sua ideologia. Toda a sua ideologia. Quem nasceu aqui antes de 89? Não precisa ter vergonha não, eu não vou descobrir a tua idade certinha. Só vou descobrir que você tem quase uns 40. Amém? Observa-se que a cultura mudou de lá para cá. Para nós que nascemos antes desse ano de 89, observamos que várias coisas foram mudadas, porque essa pós-modernidade trouxe dentro do seu cunho, nós aprendemos aqui, a semana passada, algumas ideologias chamadas de humanistas, amém? É uma filosofia humanista, o homem é o centro, Deus é uma opção. A filosofia, você lembra qual foi a outra? Relativista, amém? Tudo é relativo nessa concepção de mundo, nessa cosmovisão, tudo é relativo. O que é errado para mim pode não ser errado para o Zé. O que é errado para o Zé pode não ser errado para o Dalírio. Então essa concepção de mundo, essa ideologia, essa filosofia relativista trouxe para dentro da igreja algumas dificuldades. E nós aprendemos uma terceira filosofia, você me ajuda, qual é? Pluralismo. Esse pluralismo trouxe a ideia de que todas as culturas ou todas as ideias precisam ser respeitadas. Até um ponto, esta filosofia é benéfica. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na era da ditadura militar, isso aconteceu uns 30 anos atrás, né? Ditadura militar. Quer dizer, a ditadura militar era alguém no poder e ninguém tinha a opção de dizer nada. Se o toque de recolher era às 22 horas, às 10 da noite, tinha que recolher, meu amigo. Ou então o negócio pegava, não era assim? Se eles tomassem a decisão de que determinado general assumiria o poder do país, pronto, nós não teríamos opção de escolha. Mas esse pluralismo, essa filosofia plural, trouxe para nós algo chamado democracia, onde nós temos voz ativa, entre aspas, é claro, né? Porque quem acredita na democracia de uma forma total, irmão, é porque não consegue enxergar a realidade da nossa política hoje, principalmente no Brasil. Mas essa pseudo-democracia existe, até certo ponto. Eu e você temos direito de ir lá, de dar o nosso voto, de escolher a legenda, de escolher o partido a qual nós apoiamos ou defendemos, ou até mesmo somos associados. Esse pluralismo político foi benéfico. Mas quando esse pluralismo veio para dentro da igreja, se tornou algo prejudicial. Por quê? Porque o pluralismo defende a ideia de que a ideia do Dalírio não pode prevalecer sobre a minha, nem a minha sobre a dele. Até aí é respeito, eu considero isso. Mas quando eu perco a essência da palavra de Deus com a verdade, como é que vai existir várias verdades, irmão? Como é que o Rosenildo defende uma verdade, o Dalírio defende uma e eu defendo uma, e nós temos a mesma Bíblia? Tem lógica? Tem lógica? O Dalírio defende uma verdade, o Rosenildo uma e eu outra, usando a mesma Bíblia. Tem como? Por isso que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Quem é a verdade? E quem é a vida? Daí porque o cristão ele é prejudicado por esse pluralismo. Mas vamos lá, porque eu quero que você entenda aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje em dia essa cosmovisão foi rejeitada. As pessoas passaram um relativismo epistemológico e ético quase que total, gerando uma angústia existencial muito grande. Pode ir para a próxima. Diante desse quadro, observa-se isso aqui, faz-se necessário refletir sobre as possibilidades da evangelização, que para continuar pertinente, sendo relevante, fazendo sentido, precisa ser realizada a partir de novos princípios, que levem em conta as peculiaridades da geração pós-moderna, como ser menos racionalista e mais relacional, em vez de ficar insistindo em concepções anacrônicas que já não encontram mais recepção.
Deixa eu te fazer uma observação para você entender aqui, porque às vezes algumas leituras são um pouco complexas, mas eu vou fazer aqui uma leitura clássica para você entender. Eu vou contar um exemplo. Hoje a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a Assembleia de Deus no Brasil completou 105 anos. O Ministério de Madureira 90 anos agora no Brasil. O precursor desse ministério, olhe bem, o precursor desta igreja chama-se Paulo Leiva Macalão. Você já ouviu falar dele? Na harpa está aí, mais de 350 hinos escritos só por ele. É o precursor do Ministério de Madureira. Ele foi evangelizado no aeroporto por um panfleto. Aos 19 anos de idade, uma carreira extraordinária, porque o seu pai era um coronel das Forças Aéreas Brasileiras, do Exército Brasileiro. Ele tinha uma carreira extraordinária pela frente como militar, até porque ele já tinha uma base para... E um dia alguém passou e deu um panfletinho para ele. Lembra como é que nós evangelizamos? Alguns aqui não são dessa época, mas há 15 anos, 20 anos atrás, nós evangelizávamos com um papelzinho assim, lembra? Era um panfletinho, e ali tinha o local de endereço da igreja, os horários de culto e uma mensagem bíblica. Hoje já não funciona mais. Mas o pastor Paulo Leiva Macalão conheceu o evangelho e aceitou a Cristo através de um panfletinho daquele. No aeroporto ele recebeu um panfleto daquele, leu, se apaixonou por Cristo, tomou a decisão de servir a Cristo, largou a sua carreira militar, deixou a sua carreira toda pela frente e se tornou um grande evangelista e um compositor de hinos extraordinários, que percebe-se que quase todos os hinos que ele escreve são hinos que faz a gente meditar na palavra de Deus. Mas essa concepção de 90, 50, até 20 anos atrás, já não é mais uma realidade, porque nós estamos na era digital, nós estamos na era da impressão gráfica, na época da impressão gráfica, onde toda semana, onde todo mês, tudo é mutável. Se você entra hoje na internet, nas redes sociais, o modismo é um. Se daqui 30 dias você tiver acesso, aquele lá já não é mais um modismo. Ele é muito relativo, ele é muito plural, ele é muito rápido. Amém? Ele é secularista. Daí a importância de nós entendermos, irmão, por que nós devemos acompanhar. Olhe bem o que eu estou dizendo aqui. E vou te mostrar uma verdade incontestável aqui em nome de Jesus Cristo. Por que nós devemos acompanhar de forma benéfica, de forma que traga benefício, este aumento da tecnologia? Hoje nós estamos usando a tecnologia aqui. Nós temos um computador instalado aqui, um data show, projetando as imagens para vocês me acompanhando na lição. Há 20 anos atrás, não existia isso. E se nós tentássemos colocar isso aqui dentro da igreja, nós éramos excluídos. Misericórdia, Deus me livre, o pastor está trazendo o número da besta para dentro da igreja. Era uma realidade. Há 20 anos atrás era. Amém? Passamos por algumas ideologias, algumas formações, não sei se alguém passou por essa época aqui, mas teve uma época que nós somos quase proibidos de comprar nos mercados qualquer produto que viesse com código de barra. Não sei da onde que eles conseguiram fazer aquela leitura, mas cada barrinha daquela era um meia. Era um meia. Irmão, não tinha lógica isso, não era racional. E como nem todos os produtos ainda usavam código de barra, aí nós chegávamos no mercado e olhava. Estou falando porque eu nasci e cresci na igreja. Meu Deus, isso aqui tem código de barra, sangue disso tem poder. Concepção, estou falando sobre cosmovisão. Então nós precisamos ter esse entendimento de que não podemos ser afetados por essas concepções mundanas, mas ao mesmo tempo nós devemos acompanhá-la para que nós possamos ter êxito. Eu vou fazer aqui uma comparação para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Isso aqui eu sempre digo que é certo, que é errado. As igrejas neopentecostais, hoje, as maiores do país, chama-se Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus e... me ajude em nome de Jesus. Universal. Todas elas praticamente têm um canal de televisão. Se não tem um canal de televisão, eles têm no mínimo 10 horas de programação diária na TV. E por que nós temos essa dificuldade?
Para nós conseguir 1 hora hoje, irmão, em uma TV a nível nacional, sabe quanto se paga? Em torno de 2 milhões mensais, para ter um programa uma vez por semana, 1 hora por semana na TV. Calculando por mês aí 4 horas de TV, sai 500 mil reais cada programa. Mas por que isso aconteceu, pastor? Porque nós não usamos a oportunidade da tecnologia. Nós não usamos. Quando nós tínhamos que ensinar como o nosso povo usar a TV, nós proibimos. Eu estou falando aqui de algo que eu conheço, irmão. Eu nasci nesse meio. Nasci. Até 20 anos atrás, 15 anos atrás, aproximadamente, se um pastor chegasse na casa de um membro assembleiano e se achasse uma TV, Silvio, final do mês estava suspenso da ceia. 10 anos atrás ainda existia isso. Aí alguns escondiam dentro do guarda-roupa. Quando davam umas 9 horas da noite, trancava a casa tudinho, todo mundo silenciava. Gente, todo mundo quietinho. Vão assistir bem baixinho aqui a TV. E aí nós perdemos esse espaço por conta de que nós não ensinamos o nosso povo a utilizar a tecnologia daquela época. Era essa, irmão. Hoje nós estamos numa era bem mais avançada e corremos um sério risco. Porque nossos filhos hoje, o meu filho tem 8 anos, ele dá show em mim no YouTube, irmão. Ele acessa o YouTube e faz pesquisa que eu não sei fazer. E olha que eu trabalho na área de informática há 14 anos já. Ele dá show em mim hoje. E você não sabe o quanto de conteúdo explícito existe nesses canais. Você não imagina o quanto de conteúdo prejudicial que existe na internet hoje. E aí nós estamos correndo o mesmo risco. Estamos correndo o mesmo risco. Por quê? Porque nós não estamos ensinando como usar. Estou fazendo essa comparação para que você entenda que a tecnologia, desde que nós saibamos usá-la, é boa, é benéfica. Vou repetir, desde que nós saibamos usar, ela é boa. Amém? Então a tecnologia não é mal. A forma que nós usamos é que se torna mal. Se usamos ela para o bem, se usamos ela para a evangelização, se usamos ela para alcançar vidas, se usamos... Vou te dar um exemplo, está sendo gravado esse culto aqui, e é transmitido no YouTube para o Brasil e fora do Brasil, em todo lugar do mundo. Nós já temos mais de 60 mensagens gravadas aqui, que são expostas no nosso canal no YouTube. Então nós usamos essa tecnologia para o bem. Daí a importância de nós entendermos isso aqui, ó. Diante desse quadro, faz-se necessário refletir sobre essas possibilidades da evangelização, que para continuar pertinente, sendo relevante, fazendo sentido, precisa ser realizada a partir de novos princípios, que levem em conta as peculiaridades da geração pós-moderna. Como ser menos racionalista e mais relacional, em vez de ficar insistindo nas concepções antigas, anacrônicas, que já não encontram mais recepção nessa pós-idade. Amém? Você compreendeu o que eu quis explicar aqui? Diga para quem está pertinho de você assim: precisamos usar essas ferramentas para o bem. Amém? Então vou, em nome de Jesus Cristo, continuar aqui em nome do Senhor. Primeiro ponto, pode ir para frente. O grande desafio da igreja na evangelização olhe bem, diante dessa pós-modernidade. Olhe aqui isso aqui, como vimos na lição anterior sobre as cosmovisões anticristãs, constitui-se um grande desafio para a evangelização na pós-modernidade. Contudo, é importante ressaltar que essas dificuldades enfrentadas hoje não são maiores do que as vividas por nossos antepassados. Elas são diferentes, não são maiores. As dificuldades que nós encontramos hoje não são maiores, são diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Na minha infância, nós tínhamos vergonha de dizer na escola que nós éramos crentes. Irmãos, você não sabe os apelidos que tinha para os crentes. O Josimar lembra, né, Josimar? Meu Deus, irmão, pensa numa tribulação, Silvio. Sangue de Jesus tem poder, alguém pensar se é crente? A gente tinha vergonha de falar, porque todos os termos e vocabulários chulos que você pensava se dava para um cristão.
Hoje não, hoje é normal, hoje é algo normal. Então os desafios que se encontravam antigamente existem hoje, de forma diferente. Não é que nós somos excepcionais e hoje a nossa dificuldade é maior. A nossa dificuldade hoje não é maior, é tão ou talvez menor do que os nossos irmãos há 30, 40, 100, 200, 500, 600 anos atrás. Lá na primeira era da igreja primitiva, percebe-se que aquele que afirmava ser um cristão, aquele que afirmava servir a Cristo, ele tinha duas opções: ou negava, ou então ia para o fogo, era queimado vivo. Havia duas opções para quem não negasse a Cristo: ou você negava, melhor dizendo, para quem era cristão, ou você negava a Cristo, ou você então ia para a cruz. Esse foi o desafio dos nossos irmãos lá na era medieval, 500 até 1500 depois de Cristo, melhor dizendo. Aí depois, no século XVI, surge João Calvino, desafiando alguns poderes da época e trazendo uma nova concepção. Os desafios foram outros. Nessa pós-modernidade, nós temos esse desafio também. Eu vou contar um exemplo aqui, eu vou mostrar um exemplo só para que você entenda em nome de Jesus Cristo. Olhe para mim aqui. Coloque uma mensagem no Facebook ou uma imagem, uma das redes sociais mais conhecidas hoje. Coloque uma imagem, uma frase cristã, evangélica, no Facebook. E conta depois quantas curtidas teve. Coloca uma piada para você ver, irmão. Faz um teste. O pastor não vai te chamar a atenção depois, não. É só para fazer um teste. Irmão, o negócio vai bombar. Tu nunca ganhou tanta curtida na vida quando você fizer isso. Por quê? Porque das cosmovisões, as concepções de mundo. O mundo hoje enxerga a igreja ainda como um grande obstáculo. Por quê, pastor? Porque nessa pluralidade de ideias, nós ainda preservamos a ideia bíblica, nós ainda preservamos padrões bíblicos, nós ainda preservamos padrões de moral, e o mundo já não tem mais isso. O que é moral para mim, pode não ser moral para o dali, e tanto faz, cada um tem que respeitar a ideia do outro. Essa é a ideia da pluralidade. Agora, como cristão, nós temos um manual, irmãos. Como cristão, nós temos um livro que nos guia, que nos orienta, que nos mostra o que é moral, o que é imoral, nos mostra o que é pecado, o que não é pecado. Nós temos uma Bíblia Sagrada que nos orienta o que é a verdade e o que é a mentira. Qual que é o dia da verdade no Brasil? Ninguém sabe? Não sabe não? Nem eu, porque não existe. Agora nós temos no nosso país um dia chamado Dia da Mentira. Dia 1º de abril, todo ano. Dia 1º de abril de todo ano, temos o Dia da Mentira. E não temos o Dia da Verdade. Por quê? Porque Jesus disse que a verdade é quem? Ele. E quem é o pai da mentira? Você está entendendo, irmãos? Por isso que o profeta Jeremias disse, profetizando, dizendo: vai chegar um tempo em que terão o mal por bem e o bem terão por mal. Eu estou mostrando sobre esses desafios nessa pós-modernidade, para nós estarmos vivendo esse evangelho. Continua, por favor. Vai para frente. O primeiro subtópico da nossa revista aí diz assim: o preconceito e a discriminação. Primeiro, o preconceito manifesta-se discriminadamente em diversas áreas. Segundo, contudo, ele é mais comumente observado em relação, pode ir, ao escalonamento social. Essa discriminação, esse preconceito existe. Nós precisamos entender isso. O que é esse escalonamento? É a ideia de escalonar ou separar a sociedade. Hoje nós temos no nosso país a classe pobre, a classe média baixa, não é assim? Me ajuda aí se eu esquecer alguma. A classe média alta e a classe rica, não é assim? A sociedade separa
a sociedade tem preconceito. Nós vimos o nosso governo, nós vimos as mídias, os defensores dos direitos humanos, batendo, irmãos, incessantemente nas redes sociais e na mídia contra o preconceito homossexual, preconceito negro. Mas nós não vemos o preconceito nesta área. Por quê? Porque já foi introduzida essa ideia dessa escala. Existe classe de pessoas: a classe pobre, a classe média baixa, a classe média alta, a classe rica, e cada um tem que respeitar a classe do outro. Na igreja de Cristo não pode existir isso. Você quer ver o que diz o apóstolo Tiago? Pastor Tiago diz assim, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Capítulo 2, versículo de número 1 até o 9. Olha o que Tiago diz aqui, é extraordinário o que ele diz. Como nós cristãos devemos lidar com esse escalonamento social? Posso ler? Vou ler do 2 a seguir. Diz assim: achei. Porque se no vosso ajuntamento, vou ler 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção. Vou repetir. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Ou seja, Deus não vê o pobre, classe média baixa, alto ou rico. Deus enxerga o ser humano, a alma. Continua dizendo: porque se no vosso ajuntamento, ou seja, numa congregação como esta aqui, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Meu Deus do céu, Tiago era terrível. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amém? Aleluia. Esse Tiago também não brincava não, né? Existe esse escalonamento social, infelizmente, irmão. Onde o pobre está, onde o rico. Qual que é a igreja? Mais ou menos isso. Na minha igreja só vai a classe média alta ou na classe rica. Aqui pobre não pode fazer parte. Existe, infelizmente, essa é uma realidade. Perdoe-me, mas eu vou te contar essa experiência aqui. Um pastor meu, hoje ele é presidente da convenção estadual. Na época eu congregava com ele na cidade de Barra do Garça, e ele leu quando Jesus e os discípulos fizeram a pesca milagrosa, você lembra? E eu pensei, até aí ótimo, a mensagem vai ser uma mensagem abençoada. E ele foi dando uma introdução e foi falando, e do meio para o fim ele teve a cara de pau de dizer para nós: precisamos começar a fazer uma seleção. Precisamos parar de pescar peixinho pequeno, passar rede, mas depois selecione, joga os peixes pequenos tudo fora. Pescador que é pescador não pega peixe pequeno, só os peixes grandes. Eu ouvi isso de uma liderança minha, em torno dos 8 anos atrás. Infelizmente existe esse escalonamento social dentro da igreja, onde a minha preferência atingiu o público A, o público B, o público C. Esse público aqui não faz diferença para mim. Pastor, vamos ali orar. Quem é?
É o doutor fulano das contas, vamos agora. Pastor, vamos ali fazer uma oração. Quem é? É um senhor humildezinho ali, a casa dele está quase caindo em cima dele. Não, irmão, vamos deixar para outro dia. Existe isso, irmão, estou falando porque existe. Isso aqui é a realidade da igreja. Esse escalonamento social existe. E a Bíblia está dizendo que não é para fazer acepção de pessoas, porque se fazeis isso, vocês estão corrompendo a lei, porque Deus não faz acepção. Como é que eu vou fazer? Felizmente existe isso aqui, amém? Esse é um dos desafios da igreja. Segundo, a questão da etnia. Irmãos, eu não vou ler os textos aqui, mas se você quiser marcar aí, faça questão de marcar e ler depois, porque o horário já está indo embora muito rápido, e nós estamos no primeiro ponto ainda. A questão da etnia. Nós vemos uma dificuldade de pregar para determinadas etnias. Você sabia disso? Nós temos esse bloqueio. Um dos maiores evangelistas do país hoje, ou melhor dizendo, do mundo hoje, evangelista Reinhard Bunke, ele tem um livro escrito Evangelho por Fogo. Ele tem feito um trabalho na África há mais de 15 anos. A última cruzada que ele realizou agora na Nigéria foi 1.600.000 pessoas aceitando a Cristo. Não, você não entendeu, irmão. Isso aqui era para nós estar falando línguas estranhas. 1.600.000 pessoas aceitando a Cristo. Mas existe esses bloqueios. Por quê, pastor? Por que existe esse bloqueio? Porque o país africano, você sabe disso, você é conhecedor, que é um país que defende altamente a questão da feitiçaria, da bruxaria. Reúne-se todo ano na África mais de 8.000 a 10.000 bruxos do mundo inteiro para realizar uma convenção chamada a Convenção dos Bruxos. Existe. E às vezes nós temos dificuldade. Algumas igrejas têm dificuldade. Igrejas que têm condições de estar enviando evangelistas para lá, missionários para estar pregando, e têm dificuldade de estar conseguindo fazer esse trabalho. É mais fácil investir num programa de televisão 2 milhões do que investir 1 milhão para manter um missionário por ano na África pregando. Por quê, pastor? Quem é que dá mais ibope? Me ajuda, irmão. Qual que dá mais ibope? Fazer o programa de televisão. Então nós estamos falando sobre essa dificuldade, o desafio que nós temos, os preconceitos e a discriminação. Pode ir mais adiante. O outro é a expressão, volte, é a expressão religiosa. Essa expressão religiosa, dentro dessa pluralidade, constitui-se um bloqueio para nós. Constitui-se um bloqueio. Lá na frente nós vamos falar com mais ênfase. Se quiser anotar aí, anota o texto, por favor, Atos 15:1. Pode ir mais para frente. A segunda é a intolerância. Eu vou passar rápido aqui por esses três aqui, que nós vamos para o segundo tópico, que é o mais interessante para nós hoje, amém? O segundo é a questão da intolerância. Trata-se de uma disposição mental caracterizada pela falta de vontade ou de habilidade para respeitar as oposições contrárias. Porque fulano tem uma posição contrária à minha, então sou intolerante a ele. Não, nem se aproxima de mim. Você sabia o que é o termo apologia? Irmãos, esse termo tinha que ser um dos termos mais conhecidos por nós cristãos. Apologia ou apologética, fazer defesa de. Apologia, fazer defesa de. Defender a verdade, a Bíblia. Essa é a apologia. Apologética é o estudo de defender a palavra. Eu pedi um livro agora, ele chama-se Conhecendo Deus através da Ciência. São vários estudos apologéticos, porque a ciência tem tentado desmistificar a existência de Deus. E como apologista, o que eu devo fazer? Eu tenho que defender a minha e a verdade da palavra, porque nessa pluralidade hoje existe um monte de verdade, cada um tem a sua, amém? Esse termo apologia nós devemos praticá-lo na essência. Por que essa intolerância existe? Por que existe essa dificuldade do relacionamento, do relacional? Porque eu não tenho contato com o Silvio, porque o Silvio
é um espírita e ele defende a doutrina dele, defende a mim, cada um do seu lado. Jesus Cristo não se misturava com os samaritanos? Jesus olhava para os samaritanos e dizia, perto de mim não. Era assim? E com os escribas e fariseus? Esses cabras aí que andam pregando essa lei, não me misturo com eles. Era assim? Não. Jesus Cristo mostra para nós o que ele confrontava. Tinha momentos que ele entrava em um embate junto com essas etnias, ou com esses grupos, ou com esses religiosos, mas ele mostrava aquela verdade que ele defendia. Isso é ser um apologeta. Como cristão, eu e você precisamos ser um apologeta. Defenda a palavra de Deus. Defenda, pastor, mas hoje é tanta verdade que eu nem mexo com isso. Deixa eu falar. A verdade da palavra de Deus precisa ser defendida. Ser defendida de forma tolerante. Você sabe o que é de forma tolerante? Respeitando a ideia do outro, mas não omitindo a sua. Infelizmente, muitos de nós cristãos hoje, nós estamos sendo omissos, viu? Nós estamos sendo omissos, porque estamos sendo desafiados, estamos sendo confrontados por um monte de barbaridades por aí, e não temos coragem de defender a palavra de Deus. Não, porque eu não vou entrar no embate, eu não vou entrar numa discussão, não vou criar inimizade. Seja um defensor, um apologeta da palavra de Deus, mas com tolerância. Intolerância não, porque senão criamos, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Você sabia? Você sabe qual a maior guerra civil que existe hoje no Brasil? Não é. A maior guerra política, irmão, foi demonstrada agora em São Paulo, no último desfile gay que teve. A maior guerra civil que está acontecendo hoje, entre cristão e LGBTs, homossexuais. Porque na política, alguns ainda estão cada um defende a sua ideia, pluralidade de ideia. Mas na área cristã, irmãos, aí vamos para a marcha para Jesus e lá rasga o verbo. Aí vem o LGBT no outro ano e diz, agora vamos fazer um maior do que o deles. E o último, perdoe-me eu dizer isso aqui, irmãos, que é a hora que Deus colocar a mão. Sei não, hein? Eles colocaram um Cristo nu na cruz, um homossexual pregado na cruz, cheio de sangue, arrastaram imagens dos apóstolos pela avenida em São Paulo, fizeram algo, é uma guerra civil que se tornou, porque levantou alguns defensores de forma intolerante. Eu estou aqui dizendo para você que eu defendo muito desses nossos defensores, apologetas da palavra de Deus lá, mas de forma intolerante. Eu disse alguns dias atrás aqui, irmãos, em um estudo bíblico, que nós temos que saber lidar. Como cristão nós temos que saber lidar. Eu vou receber, só um minutinho, vou receber um homossexual aqui na igreja? Não, coloca para fora. Calma aí, qual é o nível de tolerância que eu tenho? Eu não quero mostrar a minha verdade para ele? Eu não preciso mostrar a verdade da palavra de Deus para ela? Como é que eu vou expulsá-la do grupo? Como é que eu vou pegar um usuário de droga? Não, porque o usuário de droga, esse lugar é santo, não pode nem pisar o pé aqui. Se chama intolerância. Eu não devo concordar com aquilo que ele faz, mas também não devo ser intolerante contra a sua pluralidade de ideia. Eu preciso ter espaço para mostrar a minha ideia. Preciso receber, acolher essas pessoas no sentido de que esta verdade prevaleça sobre a situação que ele está vivendo. Você sabia que tem muitas pessoas vivendo, irmão, nessa situação, sem ao menos saber que estão pecando, que estão predispostos a ir para o inferno? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que os efeminados, aqueles que vão para o inferno, é bíblico. Agora eu não vou chegar e dizer que tu não pode entrar aqui, que teu lugar é o inferno. Não, calma aí. O evangelho de Jesus Cristo é para mostrar para essa pessoa o caminho, a verdade e a vida. Sim, Silvana. E de forma tolerante.
Porque se fosse um intolerante, não tinha nem entrado no palco junto com a Tami. Mas ele aceitou sentar, dialogar, conversar, entrar num embate teológico, mostrou a verdade bíblica. É aquilo que eu disse aqui, acabei de dizer, irmão. Não é porque o homossexual, ou o drogado, ou o alcoólatra veio aqui, que eu não posso falar sobre isso, porque senão... Não, está na Bíblia? Pregue a palavra, mas de forma tolerante, ensinando que existe o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso saber acolher esses grupos, fazendo com que este evangelho, isso é evangelização, irmão, chegue ao coração dessas pessoas também. Nós vivemos em um grande conflito, alguns com uma ideia totalmente conservadora, alguns com uma ideia totalmente conservadora, que não conseguem ter essa visão de entender que este mundo, ou que este evangelho acolhe a todos. Esse evangelho não é para B, para C, para D. Esse evangelho é para todos. Amém? Jesus Cristo um dia, em um embate teológico com os escribas e fariseus, e os fariseus dizendo assim: quem é ele para dizer que é profeta? O cara se assenta com os pecadores, come na casa deles. Aí Jesus Cristo, de forma bem tolerante, podia ter confrontado, irmão, e mostrado na palavra um monte de verdade, mas ele foi bem tolerante. Ele disse assim: o médico é para o doente ou para o são? E eles tiveram que dar a resposta: o médico é para o doente. O evangelho também é para aquele que precisa ser alcançado. O evangelho não é para aquele que é super perfeito. O evangelho é para aquele que está no pecado, para ser trazido para uma nova vida. Amém? Posso continuar aqui? Então, para frente, por favor. A resposta de Jesus Cristo, dentro de todas essas instâncias, foi: Jesus não tentou ajustar sua mensagem às expectativas de seus ouvintes, nem fez questão de parecer simpático apenas para obter a atenção de sua audiência. Irmãos, existe no meio da igreja dois lados. Olha aqui para mim que eu vou explicar isso aqui para você, porque às vezes eu sou muito crítico. Existem os dois lados: aquele super conservador que ele é intolerante, e existe aquele que em nome de uma clientela deixa rolar. Vamos fazer o negócio acontecer. Vamos fazer um evento para jovem aqui. Para atrair jovem, nós temos que colocar luz e pular para cima em discoteca. Existem os dois lados: o intolerante e aquele que extravasa, ele deixa. Jesus Cristo nunca tentou agradar a freguesia, nunca desrespeitou a ideia dos fariseus ou os escribas, nunca, a ponto de um dia olharem para ele e disserem assim: esse cabra está vindo para acabar com a lei. Ele disse: não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim me tornar o Cordeiro Pascual, aquele que salva, aquele que limpa pecado. Mas também nunca deixou de falar a sua verdade, a verdade do evangelho. Jesus nunca tentou ajustar sua mensagem às expectativas de seus ouvintes. Hoje aqui eu tenho só fariseu, então eu vou cuidar com o que eu vou falar, porque senão procuro um conflito. Jesus nunca fez isso. Jesus Cristo nem fez questão de parecer simpático para ninguém. A maior prova disso está em João 6. Se você quiser ler, leia lá depois. Versículo 60 a seguir. Chega um dos discípulos e diz assim: Jesus, está todo mundo indo embora porque a palavra que o Senhor está pregando é muito dura. Ninguém pode ouvir esse discurso, ninguém pode ouvir essa mensagem, está dura demais. Jesus olha assim na bolota do olho do discípulo e diz: quer ir também com eles? Ele não veio para ser simpático para ninguém, ele veio dizer a verdade de forma tolerante. Você quer ir também? A escolha é sua. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus não estava mandando ninguém embora, irmão. Às vezes nós lemos e nós achamos: meu Deus, Jesus era duro, o bicho era ignorante, hein? Mandar os discípulos embora também sem nem... Não, Jesus estava dizendo: eu estou falando a palavra, a verdade, e a escolha de permanecer nela ou não é sua. Eu não estou impondo para vocês, vocês têm que ficar comigo e ouvir o que eu prego. Eu estou pregando a verdade, e aceite vocês
e fique comigo, ou não aceite e vá embora com os outros. Esse é que Jesus está passando aqui. Infelizmente hoje, irmão, no século 21, a evangelização está muito... Eu ouvi um pastor pregando há poucos dias, pastor Eliseu Rodrigues, e ele dizia algo muito importante, porque hoje assim, estamos amoldando a igreja para receber o mundo. Antes o mundo tinha que vir se amoldar a igreja, hoje não, hoje é diferente. A igreja se amolda para receber o mundo, é totalmente diferente. Ele diz assim, ó, leia, se você é leitor de Bíblia, medite comigo. Você viu Daniel se misturando no Egito para ser alguma coisa? Ele chegou e diz assim: não vou me contaminar. Daniel morreu? Não, Daniel sofreu demais. A Bíblia diz que ele prosperou no reinado de Dario, Nabucodonosor. 3 reis fizeram Daniel prosperar. Você lembra de José? José falou assim: estou no Egito mesmo, vou tocar o terror aqui agora. Ninguém me vê, não tem pai, não tem mãe por perto, vou fazer o que? Foi assim. José permaneceu no seu propósito, e a Bíblia diz que Deus honrou José. Você sabe qual é o problema? Nós estamos tão predispostos a fazer isso aqui, ó, a agradar o mundo, a parecer ser simpático para o mundo, que nós nos amoldamos à cultura mundana, irmãos. Nós aceitamos no nosso meio tudo que o mundo pratica, nós aceitamos. Não vamos fazer porque para não ter conflito, para não ter, porque senão fulano A, B ou C não volta. E em contrapartida nós estamos vivendo um conflito da evangelização, porque não conseguimos ganhar ninguém de verdade. Não conseguimos. Nós não estamos ganhando ninguém de verdade, irmãos. A maior mentira do século 21 é que nós já somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Um país que tem 40 milhões de evangélicos era para ser um país totalmente diferente. Um dia falaram de John Wesley, e quem testemunhou dele foi uma rainha. A rainha recebe o seu súdito, e o seu súdito diz assim: nós estamos enfrentando um grande problema, tem muitos opositores contra o nosso reino. Ela olha para o seu súdito e diz assim, ó: eu não tenho medo dos nossos opositores, eu só tenho medo de uma pessoa. John Wesley, de joelho dobrado, pode acabar com a nossa nação. Isso aqui é uma rainha ímpia dizendo: John Wesley, de joelho dobrado, pode acabar com a nossa nação. Que transformação nós estamos vivendo, irmão, para um país de 40 milhões de evangélicos. Que mudança que está tendo. Por quê, pastor? Porque nós estamos enquadrados aqui, ó, nós estamos nos assemelhando ao mundo, para sermos simpáticos. A igreja precisa ser simpática hoje. O pastor tem que subir no púlpito, não pode falar alguns termos. Se falar o termo pecado em cima do púlpito, Deus me livre daquele pastor, está doido? Não pode. O pastor não pode falar sobre inferno, Deus me livre. Em pleno século 21, o pastor falando inferno, está repreendido em nome de Jesus. Jesus não procurou ser simpático a ninguém. Ele não ajustou a sua mensagem para a expectativa dos seus ouvintes ser agradável, e nem obter audiência de ninguém. Eu vou continuar porque o horário está indo embora muito rápido. A resposta de Jesus: não existe pessoa com quem não se possa falar da verdade. João 4 é conhecidíssimo, você lembra? Quem é que estava próximo ao tanque? Quem é que estava próximo ao poço em João 4? Uma mulher. Segundo barreira e empecilho para Jesus falar com ela, ela era samaritana. Você sabe por que a primeira barreira era ela ser mulher? Na tradição judaica, Paulo ensinou isso aos coríntios, que a mulher tinha que aprender em silêncio. Isso era na tradição judaica. A mulher não tinha acesso a boa parte dos cultos. Se um rabino quisesse transmitir alguma verdade da lei, ele comunicava ao homem, e este era o responsável, era o sacerdote do lar, em levar para o filho, os seus filhos, ou para a esposa. A mulher não tinha acesso.
Daí por que os discípulos ficou assustados quando chegou e viu Jesus conversando com uma mulher? Segundo empecilho, samaritano e judeu não dialogavam, não tinha conversa entre eles, por causa de uma divergência de ideia. Só por isso, mais nada. Os samaritanos defendiam veemente, olhe para mim, veemente, os samaritanos defendiam que a adoração era no Monte Gerizim. E os judeus veementemente defendiam a ideia de que a adoração era no templo. Agora eu vou te contar mais um negócio aqui que talvez você não saiba. Você sabia que era o mesmo povo? Samaritano e os judeus? Sabia disso? Me ajude, você já sabia ou não? Não. Antes da divisão do reino, em 585 a.C., no reinado de Roboão, só existia uma nação, Israel. Depois essa nação se dividiu em duas, Judá e Israel. E Samaria se tornou a capital de Judá. Então os samaritanos eram judeus, eram israelitas, filho de Abraão, filho de Isaac e filho de Jacó. Mas chega um tempo que a intolerância entre eles é tão grande que eles nem se olhavam. Se passava um samaritano, o judeu virava o rosto. Se passava um judeu, o samaritano virava a cara. Só por causa dessa discordância teológica. Um defendia veemente que a adoração tinha que ser no templo, o outro veementemente defendia que a adoração tinha que ser feita no Monte Gerizim. Por isso não se comunicava. Chega Jesus e tem uma samaritana lá puxando água. Jesus olha para ela e diz assim: me dá um pouquinho de água. Ela diz: como você sendo judeu vem pedir água para mim? Olha a intolerância entre eles, irmão. Jesus mostrou que ele veio para quebrar esse paradigma. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você que me pediria água, e a água que eu te daria seria uma água que saciaria a sua sede para sempre. Ela dá uma olhada, não entendendo, fala assim: tu não tem nem balde, nem corda, como é que tu ia me dar água? Jesus falou: tu não está entendendo ainda, você não entende. Vai lá, chama teu marido. Por quê? Na tradição judaica, homem e mulher não podia falar. Você sabia que tem igreja ainda assim, irmão? Sabia? Eu vi uma informação de um membro há poucos dias atrás dizendo que o pastor da igreja dele senta de lado para não olhar no corredor das irmãs, porque é pecado. Deus me livra. Aí é tudo separado, né? Aí o irmão me disse assim: pastor, eu estou contando isso aqui para o senhor porque acontece lá na minha igreja. O meu pastor não olha, ele senta de banda para não olhar, ele prega olhando só para os homens, não olha para as mulheres porque é pecado. Que isso, irmão? Jesus veio para mostrar que esses paradigmas haviam sido quebrados. Não existiam essas barreiras mais da lei, não existia mais. Aí Jesus falou assim: eu vou mostrar para você dentro daquilo que é lei. Chama o teu marido. Ela diz: mas eu não tenho. Pois é, eu sei disso. Já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Ela diz: eu sei que o senhor é profeta. Ele estava apenas mostrando para ela que conhecia da lei. Ele estava mostrando para ela que conhecia a tradição judaica. Mas ele veio para mostrar para ela que esses paradigmas haviam sido quebrados. E ele estava trazendo vida, e vida com esperança para ela. Limites precisam ser respeitados. Cuidados precisam existir. Precisam. Eu já disse isso aqui. Já disse em reunião de obreiro, já disse em culto, já disse: se eu tiver com a minha esposa e uma irmã estiver no meio da rua, dou carona para a irmã. Se eu estiver sozinho, perdoe-me. Não tenho pastor por ignorante não, que eu não vou colocar ninguém dentro do meu carro sozinho. São limites, respeitos que precisam ser respeitados. Agora isso não quer dizer que a irmã não pode vir falar comigo, eu não posso falar com a irmã. Porque não, Deus me livre, isso aí não, Deus me livre da irmã pelo menos olhar para o pastor e perguntar alguma coisa. São paradigmas que já foram quebrados pelo próprio Jesus. Jesus disse, está dizendo aqui: não existe pessoa com quem não possa anunciar a verdade. Eu preciso levar a verdade, independente se é homem, mulher, se é samaritano ou judeu. A minha missão é evangelizar e falar da verdade. Amém? Amém, igreja? Você está entendendo? É bem provável que nós não termine essa lição, mas deixa eu ir para frente aí, por favor. Olha, essa pergunta diz assim, ó: como pregar as boas novas de salvação nos dias de hoje? É o tópico 2 aí da revista.
Como, pastor? O senhor mostrou esse tanto de desafio que a igreja ainda tem. Como nós devemos pregar? Olha lá, o escritor Ítalo Gastaldi disse: educar sem conhecer o homem é como caminhar no deserto sem bússola e sem meta. É igual o povo de Israel. Esta frase aplica-se perfeitamente à nossa realidade hoje da evangelização. Por quê, pastor? Anunciar o evangelho sem conhecer para quem o anunciamos é caminhar no deserto sem bússola e sem meta. É eu ficar jogando palavras ao vento, sem saber que público estou atingindo. Perdoe-me que eu vou fazer uma crítica construtiva aqui em nome de Jesus Cristo. O mesmo público que eu atendo aqui não é o mesmo público que eu atendo na rádio. O mesmo público que eu atendo aqui não é o mesmo que eu atendo através da rádio. Até porque parte dos nossos irmãos nem ouve o programa. Então qual é a minha meta para atingir essas pessoas? Qual é a forma mais fácil de atingi-las? Eu preciso entender isso, irmão. Eu não posso me omitir da verdade. Mas a forma que eu prego aqui em cima do púlpito, talvez com mais veemência, talvez com mais altivez na voz, com mais força, não é a forma que eu prego na rádio. Já pensou se eu chegar na rádio: irmão, Jesus está me descendo aqui agora, em nome de... Que público eu vou atingir? O cara vai falar: esse doido na rádio, eu vou desligar esse negócio. Irmão, e a gente vê isso aí acontecendo. A gente vê isso acontecendo. Eu preciso entender que público eu estou atendendo. Eu preciso saber disso. Não é se omitir da verdade. Verdade você não omite ela, é a verdade. Mas ao mesmo tempo eu preciso saber como chegar até essas pessoas, como atrair essas pessoas. Alguém um dia atrás me disse: pastor, eu estou na rádio já tem tanto tempo, 30 minutos de pregação na rádio toda. Disse: meu irmão do céu, tu vai perder teu público rapidinho, porque ninguém aguenta ficar 30 minutos com a rádio ligada ouvindo um cara gritando lá. Ninguém. Seja rápido. Você já pescou, filho? Já pescou? Você joga a isca, não é assim? Quem é os pescadores de pacu, de piau? Como é que você pesca? Você chega lá e né? Você não vai jogando o trato? Joga e deixa. Não é assim? Eu falei para ele: é assim, meu irmão. Chega lá, prega uma mensagem direta, verdadeira, rápida. Não fica enchendo linguiça, não. Você precisa saber o público que você está atingindo. Essa é uma verdade. Sabe por que nós estamos tendo dificuldade de evangelizar? Por essa realidade aqui, por essa verdade. Quantos aqui tem um bloqueio para receber testemunho de Jeová? A maioria tem. Se tu vê da janela, tu não abre o portão. Não é assim? Porque o método deles é sempre o mesmo. Eu preciso entender, irmãos, que eu não posso deixar com que a verdade seja corrompida, a verdade seja dita. Não posso deixar que ela seja dita, mas ao mesmo tempo eu preciso entender época, preciso entender público, preciso entender a necessidade. A forma que eu faço um trabalho aqui não é a forma do culto que eu dirijo lá no Bela Vista. A forma do culto: pastor, então o senhor está mudando a verdade para adaptar a expectativa do povo. Não, para atingir o público eu preciso ser atingido. Jesus, ele chegava em cada região, em cada lugar, ele tinha uma forma diferente de lidar. Você já leu os 4 evangelhos? Quanto aqui já conseguiu ler os 4? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Não, me ajude aí, irmão. Levanta a mão, porque Jesus amado, eu vou perguntar de novo, que eu acho que não entendeu, não. Quantos aqui já leu os 4 evangelhos? Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Os 4 evangelhos é a essência. Os 4 evangelhos é a essência. Se eu não conseguir ler os 4, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. É a essência do evangelho, está aqui nesses 4. Mateus, você lembra a sequência? Tem gente que não vai lembrar. Sangue de Jesus. Marcos
e João. Mateus. Vou perguntar de novo, que eu acho que alguém não entendeu. Quantos já leu os 4 evangelhos? Santo Deus eterno. Já passou, de passagem. Leia, irmão. Faça um estudo dos 4 evangelhos. Deixa eu te dar esse conselho aqui nesta noite. Você quer conhecer o evangelho de Cristo Jesus? Leia os 4 evangelhos. Faça um estudo sistemático dos 4 evangelhos. Não, vou ler pelo menos 4 evangelhos. Eu vou ler. Aí depois você se proposita a ler Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Depois se proposita a ler as epístolas paulinas. É a história da igreja de hoje. Foi escrita há 2000 anos, mas é mais realidade do que o jornal que vai surgir amanhã. Leia, faça essa leitura, irmão, é importante demais. Não, nós nunca vamos ser apologeta, não. Nunca nós vamos conseguir fazer apologia. Amém? Os 4 evangelhos contam com veemência a realidade de Jesus Cristo. Mas se você estudar os evangelhos, tu vai perceber que Mateus escreveu de uma forma, Marcos escreveu de outra forma. Pastor, mas é a mesma história, o público era diferente. João escreveu de outra forma. Alguns milagres, inclusive, têm uns diferenciais, porque o público que eles queriam atingir era públicos diferentes. Lucas escreveu para os gregos. Você sabe quem eram os gregos, irmãos? As melhores escolas estavam na Grécia, os estudiosos, filósofos. Aí Lucas falou: pode deixar que eu escrevo que esse povo eu sei falar. Era médico, estudado. Ele diz: com eles eu falo. Aí Marcos escreve para outro grupo, João escreve para outro grupo. Cada um escreve para um grupo diferente, contando a mesma história e de forma diferente. Eu aprendo com isso aqui que nós temos que entender como chegar em cada um desses grupos. Isso aqui não é omitir a verdade. Nunca omita a verdade. Amém? Pode ir para frente aí. Um dos desafios da igreja hoje é penetrar na vida das pessoas, porque o cidadão moderno, observe isso aqui, não consegue, não deseja abrir mão de seu conforto privado, não deseja abrir mão de sua forma de pensar, de agir. Isso seria abrir mão de sua privacidade. Muitos criaram um bloqueio, muitos criaram uma resistência para não receber o evangelho. Agora, como eu vou chegar neles? Esse é o desafio da igreja. Como eu pregar para algumas pessoas? Alguns anos atrás eu chegava e batia na porta de alguém. Tudo bem? O sistema nosso era assim também. Eu vim aqui, eu queria ter uma palavrinha contigo. Hoje, se você fizer isso, irmão, tu vai levar uma porta na cara igual os testemunhos de Jeová. Não, vim aqui para dar uma prosa. Não tem tempo não, filho. Estou muito corrido, muita coisa para fazer. Agora, é isso que a igreja precisa entender, como atingir esses grupos. Diante desta realidade, como é que nós devemos evangelizar? Como ganhar as vidas? Você sabia, irmãos, que o maior problema do século 21 é a crise existencial? E se eu perguntasse aqui, pelo menos 80% de nós aqui já tivemos alguém com crise existencial chegando até nós. Não já tivemos, irmão? Alguém que está com um problema na família e vai até você. Um companheiro de serviço que chega em você falando do problema que está tendo no casamento. Olha a porta se abrindo para nós evangelizarmos. E às vezes nós deixamos passar a oportunidade. A forma de evangelismo hoje é diferente. A forma de levar o evangelho hoje é diferente por conta da cultura existencial. Mas eu e você não podemos perder a oportunidade. Não podemos deixar passar a oportunidade. Alguém lá no teu serviço, no teu trabalho, está tendo um problema no casamento, na família. Isso é realístico, irmão. Alguém lá no teu trabalho, na tua escola, no seu grupo de amigos, teu vizinho. Como é que você tem sido um evangelizador diante dessa circunstância? Isso define como é que nós devemos evangelizar hoje. Aproveitamos a oportunidade. Deus está dizendo para nós nesta noite, como disse para Filadélfia: eis que eu pus uma porta aberta diante de ti. Não deixe a porta se fechar em nome de Jesus. Adiante, por favor. Isso aqui é importante, acolher quem ainda não compreendeu a mensagem do evangelho. Jesus não apenas tolerou a traição de Pedro, mas acolheu e confiou a ele seus cordeiros.
Você lembra de Pedro? Andava com Jesus. Jesus muito antes atrás disse assim: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Mas Jesus desistiu dele. Judas, Jesus já sabia quem é que ia trair. Está entre nós aqui quem vai me trair. Mas Jesus desistiu dele. Jesus tinha um fio de esperança que ele poderia mudar, que ele poderia receber a transformação do Espírito Santo. Nós como igreja precisamos entender isso, acolher aquele que ainda não compreendeu a mensagem do Evangelho. Segundo, Jesus não apenas tolerou Pedro, mas tolerou Paulo também. Apesar de ser um perseguidor de crente, Deus olhou para cima e disse assim: eu vou escolher esse cabra para ser pregador do meu Evangelho. Estou parafraseando. Talvez Jesus, ou melhor, até um dos próprios anjos olhou para Deus e disse: Deus, é isso mesmo? Será que o povo não vai ficar meio com medo não quando Paulo aparecer lá? Aparece Paulo perseguindo o crente e mandando matar. Depois aparece Paulo pregando o Evangelho. Não vai assustar o povo? Ele disse: não, eu vi algo nele, eu vi alguma coisa nele. A paixão que ele tem por esse dogmatismo que ele vive vai ser a mesma paixão que ele vai devotar pelo meu Evangelho. Era isso que Jesus percebia, irmão. Eu sempre estou dizendo isso aqui, irmãos, que essa é uma característica que nós como pastores temos que ter. Não é ter, nós temos que cultivar. Nós temos que cultivar, porque defeito nós vemos um monte, mas nós precisamos aproveitar a qualidade de cada membro. E às vezes nós como cristãos, nós temos essa discriminação, porque o irmão fulano faz isso, o Beltrano faz aquilo, o Beltrano é desse jeito, o ciclano é daquele jeito. E você sabe como é que eu olho como pastor? Eu vejo como Jesus olhou para Pedro, como Jesus olhou para Paulo. Eu vejo a expectativa e a esperança de que essa pessoa possa alcançar o melhor daquilo que ele pode oferecer. Como igreja nós precisamos ter esse acolhimento. Como igreja nós precisamos ter esse acolhimento. Alguém um dia me disse: pastor, aquele fulano que veio lá na igreja, Deus me livre, que lá era matador. Eu disse: fica tranquilo, filho, depois que entrou na igreja e aceitou a Cristo, não mata nem mosca mais, porque Jesus transforma. Eu creio no Evangelho pregado. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus faz ser nova vida. Para mim o que ele fez no passado não faz diferença. O que faz diferença é o que Deus vai fazer na vida dele agora. Pronto. Nós como cristãos precisamos ter esse acolhimento, igreja. Nós como cristãos precisamos fazer esse acolhimento daqueles que vêm, fazendo entender que uma nova vida, uma nova história pode ser escrita a partir de agora. Amém? Deixa eu ir mais para frente aí, irmão. Não vai dar tempo de nós ler o texto, o horário acabou. Isso não significa que nós devemos adaptar os nossos cultos à mente pós-moderna. Eu fiz questão de colocar isso aqui para nós entendermos. Isso não significa que nós devemos adaptar os cultos à mente pós-moderna, sacrificando a mensagem, transformando o diálogo que dá no culto entre Deus e sua igreja como um corpo coletivo, em um pacto onde tudo ou o que vale são as emoções pessoais individuais. Devemos pregar a totalidade das Escrituras e não somente mensagem de alento e positivismo, que é o que a maioria das pessoas deseja. Acolher não significa omitir. Acolher significa isso aqui: receber cada um na sua necessidade, mas saber que a mensagem do Evangelho está acima de mim, está acima de você, está acima daquilo que eu penso e daquilo que você pensa. Amém? Pode ir para frente, por favor. Manter coerência entre o discurso e a prática. Eu vou começar fazendo essa pergunta. Eu disse lá no início que eu ia fazer essa pergunta. Vivemos o que pregamos? Vou perguntar de novo. Vivemos o que pregamos? Uma frase que nós falamos a vida inteira como cristão, e eu vi isso muito acontecer no meio da igreja, que nós deveríamos pregar o que nós vivemos. Não, é o contrário. Devemos viver o que? Porque pregamos o que, irmãos? A nossa verdade? A verdade da palavra. Se esta é a verdade da palavra, eu devo viver o que eu prego, o que está aqui. Aquilo que eu sempre falo, irmão. Tem hora que eu estou ensinando, tem hora que eu estou pregando, tem hora que eu estou falando. Você acha que eu não estou sendo corrigido também?
O pastor não tem uma capa de Superman não, e nem é pecador também. O pastor, não, aquele homem não peca, é um santo dos santos. Se fosse assim, Jesus já tinha me levado, irmão. Que a Bíblia diz que corpo incorruptível não fica aqui na terra, não se corrompe. Amém? Então, essa verdade é inexistente. Tem momento que eu estou pregando aqui, eu estou sendo corrigido, Deus está me corrigindo também, Deus está falando comigo, Deus está me ensinando, Deus está me instruindo, Deus está dizendo aquilo que eu preciso mudar ainda. Por isso eu vou perguntar de novo esta frase: vivemos o que pregamos? Precisamos ter, irmão, uma coerência entre o discurso e a prática. Não adianta eu falar da palavra de Deus e não praticá-la. Alguém lá fora está olhando para mim e para você. Alguém lá fora está dizendo, diz que é crente, diz que é isso, diz que é aquilo. Lá em cima da glória a Deus, pula para cima e fala em língua, mas deve para todo mundo. Nós precisamos ter coerência entre o discurso e a prática. Aquilo que é pregado precisa ser vivido, porque senão, como cristão, eu corro um sério risco. Eu já contei esse exemplo aqui, e vou falar só para você entender o quanto as pessoas observam. Uma irmã, uma certa feita, começou a vir na igreja, mas o marido dela proibia. Isso aconteceu aqui, bem no começo. O marido dela não aceitava que ela viesse aqui. Já estou terminando. E ela, um dia em casa, o marido chegou e disse assim: o teu pastor chama como? O pastor lá da igreja que você está indo. Disse: fulano. Ele é desse jeito e assim? É. Ele olhou para ela e disse assim: pode ir na igreja dele. Ela assustada perguntou: mas por quê? Ela disse para ele assim, ou ele disse para ela: eu estava numa loja de tinta hoje, e eu vi ele comprando uma lata de tinta, e a atitude dele me mostrou que você pode ir naquela igreja. Eu ganhei de uma determinada pessoa R$100 em tinta. Você pode ir lá, eu liberei R$100 para você comprar. Disse para ele: não, é pouca coisa, uma latinha de 3.600, na época era R$29. É suficiente para pintar o que eu preciso lá. Ele disse: não, mas tem 100 liberado lá, vê lá o que você faz. Cheguei no dono do comércio, eu disse: eu vim comprar uma tinta aqui, e fulano deixou liberado. Ele falou: deixou R$100. Disse: não, mas quanto a lata de 3.600? Ele falou: 29. Eu falei: então quero uma. Ele falou: rapaz, tem R$100 liberado, leva uma de 18, dá certinha de 18. Eu disse: moço, eu estou precisando só da de 3.600. Faz a nota para mim, eu vou assinar o valor que eu peguei da tinta, por favor. E tinha um moço encostado no balcão do outro lado, olhando, observando. E foi esse moço que chegou em casa e disse para a esposa: pode ir naquela igreja agora. Agora você já imaginou, irmão, se eu disse: é mesmo, rapaz, dá elas por elas, né? Me dá essa lata de tinta aí. O cara ia falar: o cara não precisa, o cara não tem necessidade, mas está aproveitando da benevolência do outro. Eu tinha ganhado, irmão. Alguém de bom coração tinha dito: pastor, eu vou ajudar lá na obra, eu preciso ser coerente, irmão, porque às vezes eu prego, o discurso é um e a vivência é outro, e as pessoas lá fora observam os mínimos detalhes, as pessoas lá fora observam questões pequeninas. Você sabia que as nossas qualidades são difíceis de ser vistas? Mas os defeitos, é coisa extraordinária. Então nós temos que ter essa coerência entre o discurso e a prática. Não podemos esquecer que temos valores eternos como cristão que somos. Há valores que são temporais, tem coisa que é passageira aqui na terra, locais, é mutáveis, muda. Mas há valores inegociáveis, e o cristão necessita ter uma cosmovisão cristã completa, saber de sua fé, de seus valores e vivê-los na prática. Se coloca de pé, o horário já foi-se embora. Eu termino dizendo isso aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo, irmão. Paulo diz que nós somos um livro aberto para que o mundo nos leia. Paulo que disse isso. Como é que o mundo nos lê como cristão? Eu já disse aqui que atos e atitudes pregam mais do que um discurso de 2 horas desse aqui, você sabia? Atitudes nossas lá fora como cristão pregam mais do que 2 horas de discurso aqui em cima do púlpito.
Pode ser bonito, pode ser comovente, pode ser extraordinário e teológico, mas a nossa prática de vida lá fora fala mais do que 2 horas de mensagem pregada. Eu vou refazer essa pergunta: vivemos o que pregamos? Se queremos ser um ganhador de almas, se queremos ser verdadeiros evangelizadores, se queremos ser verdadeiros evangelistas, precisamos pregar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ser coerente em vivê-la. Precisamos ter essa coerência. Aqui em cima do púlpito nós falamos sobre a vida de santidade que devemos ter, mas lá no trabalho as nossas palavras não condizem. Xingamos, blasfemamos, damos calote. Eu estou sempre dizendo isso aqui, que como igreja de Cristo Jesus nessa terra, nós somos o representante dele. Deixa eu fazer uma comparação para você entender. O Rosenildo pediu o Hebe para ir representá-lo numa reunião que tinha hoje. E alguém amanhã chega dizendo assim: Rosenildo do céu, aquele carinha que você mandou lá, aquele cabra que você mandou, aquele rapaz que você mandou, aquele homem que você mandou, moço, mas falou cada coisa lá que tinha nada a ver com aquilo que você fala que vai fazer aqui. O Rosenildo deve ficar tudo alegre, pulando para cima. Eita, que alegria aí do meu representante. E Rosenildo? Imagina Jesus olhando do céu. Hein, crente? Imagina Jesus olhando lá do céu, dizendo: está lá, ó, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Meu Deus, como é que nós somos representantes de Cristo aqui na terra? Queremos evangelizar? Queremos ser ganhadores de almas? Vou fazer uma pergunta: como é que é o seu Facebook? Tu compartilha tudo quanto é porcaria? Você sabia, irmão, que a gente tem que ter cuidado até com o que você curte? Sabia disso? Cuidado com o que você anda curtindo lá no seu Facebook. A minha Bíblia diz assim, mas na prática a coerência não existe, porque eu curto tudo quanto é porcariada da internet. É mulher nua, é piada sem graça. Estou curtindo, ó, o dedinho só passa no mouse, curti. Nós temos que ter cuidado como cristão, o que nós andamos compartilhando. O WhatsApp, o que anda transitando aí nos nossos? Que grupos que eu ando fazendo parte? Que hoje existe um tal de grupo, irmão. Esse negócio é uma arma poderosa para destruir e para ser bênção. Nós temos o grupo da igreja aqui. Aqui são dados os anúncios da igreja, são falados dos cancelamentos que existem, dos trabalhos que existem na igreja. Nós falamos diariamente, mandamos mensagem de fé, de motivação para os outros. Mas existem grupos que são destrutíveis, casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas. Nós temos que ter coerência entre o discurso e a prática. Esses tempos atrás fui colocado num grupo da minha família, e deixa eu lhe dizer que pelo menos 80% deles são cristãos. Irmão, quando eu comecei a ver uns negócios lá, eu disse: gente, me perdoe. Fui, saí do grupo, da minha família, estou dizendo, porque não condiz com aquilo que eu prego, condiz com o que a minha Bíblia me instrui, me ensina. Eu tenho que ter cuidado. Não vou sair não, porque senão eu vou contrariar, é aquilo que eu acabei de dizer aqui, irmão. Cuidado com a verdade que está sendo corrompida na sua vida. Cuidado com a verdade que está sendo corrompida no teu ministério, na tua vida cristã. Cuidado. Amém? Amém, igreja? Estou encerrando nesta noite, só para dizer que precisa ter coerência entre o discurso e a prática. Nós estamos sendo vistos pelo mundo. O mundo está nos observando se nós somos aquilo que nós falamos.